Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos: Mateus 28, Marcos 16 e Lucas 24, leia também João 20 e 21, e corresponde à semana 56 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é Jesus ressuscitou. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 28. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra de entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: "Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei." As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: "Salve!" Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então, Jesus lhes disse: "Não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão." Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: "Vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema." Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos, e esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos." Marcos 16. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: "Quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro?" Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. "Não tenham medo", disse ele. "Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse." Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois, Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: "Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados." Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Lucas 24.
No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que dizer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia." Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada, afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: "Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham?" Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: "Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias?" "Que coisas?" perguntou ele. "O que aconteceu com Jesus de Nazaré", responderam eles. "Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram." Ele lhes disse: "Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: "Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando." Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: "Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras?" Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: "É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: "Paz seja com vocês." Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: "Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho." Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: "Vocês têm algo para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado, ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: "Foi isso que eu lhes falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: "Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos de poder do alto." Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Lemos que a crucificação de Jesus ocorreu na sexta-feira anterior à Páscoa,
que era conhecida como o dia da preparação. Jesus falecera por volta das 3 da tarde daquele dia. Como o sábado começaria às 6 da tarde, momento após o qual era proibido realizar qualquer trabalho, José de Arimateia e Nicodemos apressaram-se em retirar o corpo de Jesus, sepultando-o. Em algum momento entre estes eventos e o final do dia de sábado, sobreveio um grande terremoto, e um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra do sepulcro e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como de um relâmpago e suas vestes claras como a neve, o que atemorizou grandemente os que guardavam o jazigo, deixando-os como se estivessem mortos. Muito provavelmente, foi precisamente neste momento que Jesus ressuscitou. Terminado o sábado, Maria Madalena, Salomé e a outra Maria, citada como tia de Jesus, mãe de Tiago ou esposa de Clopas, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao amanhecer do domingo, elas e outras mulheres foram até o sepulcro onde Jesus estava. Sem saber das ocorrências sobrenaturais que se haviam desenrolado, ao ver a pedra removida e o sepulcro vazio, Maria Madalena deduziu que o corpo de Jesus havia sido roubado e foi contar o ocorrido a Pedro e João. Enquanto isso, as demais mulheres que permaneceram defronte ao jazigo foram surpreendidas pela chegada de um segundo anjo, que estava dentro da sepultura, e anunciou-lhes que Jesus havia ressuscitado. Elas deveriam ter propagado este evento miraculoso aos demais discípulos para que todos pudessem vê-lo na Galileia, mas num primeiro momento nada disseram, pois estavam amedrontadas. Tendo sido alarmados por Maria Madalena, Pedro e João correram em direção ao túmulo onde Jesus havia sido sepultado, atravessando a cidade. João chegou primeiro ao local que Pedro, mas não conseguiu entrar no sepulcro, e com um lance de olhos enxergou apenas os tecidos de linho que constituíram a mortalha de Jesus. Mais prático do que João, Simão Pedro entrou no sepulcro assim que chegou, analisando que, além dos referidos tecidos, o lenço que cobrira sua cabeça estava ali, à parte deles, dobrado. Isso se reveste de importante significado, na medida em que, se o corpo de Jesus tivesse sido furtado por qualquer pessoa que desejasse forjar sua ressurreição, a mortalha também teria sido levada e não haveria tempo para detalhes como dobrar um lenço. Diante destes indícios, João, que agora encontrava coragem para também entrar no sepulcro, creu que Jesus havia ressuscitado, mesmo que ainda não o compreendesse inteiramente. Após isso, Pedro e João retornam à casa em que todos os discípulos estavam hospedados, provavelmente situada nos arredores de Jerusalém. Maria Madalena, por sua vez, tendo voltado ao sepulcro possivelmente após Pedro e João, não conseguiu ir embora e permaneceu à sua entrada chorando. No local onde jazera o corpo de Jesus encontravam-se 2 anjos com os quais ela travou breve diálogo, até que o próprio Jesus ressurreto apareceu-lhe. Inicialmente, ela não o reconheceu, acreditando tratar-se de um jardineiro. Quando, porém, Jesus a chamou pelo nome, ela imediatamente reconheceu que ele era seu Rabone, que significa mestre em aramaico. Provavelmente foi neste momento que as amedrontadas mulheres decidiram obedecer à orientação dos anjos, talvez encorajadas por Maria Madalena, indo até os demais para testemunhar da ressurreição de Jesus. Enquanto estavam indo até o local em que os 11 discípulos encontravam-se, Jesus lhes apareceu no caminho, e então elas abraçaram seus pés e adoraram-no. Jesus reafirmou a elas que estaria na Galileia para encontrar a todos. Quando elas disseram aos demais que Jesus estava vivo, contudo, ninguém acreditou. Neste ínterim, alguns dos guardas contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os religiosos então subornaram aqueles soldados para dizerem que os discípulos de Jesus haviam furtado seu corpo enquanto eles dormiam. Transcorridos esses acontecimentos, Jesus apareceu a 2 dos discípulos no caminho entre Emaús e Jerusalém, localidades que distavam 11 quilômetros uma da outra. Inicialmente, estes discípulos conversavam sobre tudo o que ocorrera. O próprio Jesus se colocou entre eles e passou a falar, mas eles não o reconheceram de imediato. Então Jesus passou a explicar-lhes, embasado nas Escrituras, que era necessário ao Messias sofrer antes de ser glorificado. Chegando a Jerusalém e convidando Jesus para jantar com eles, finalmente reconheceram-no durante o partir do pão, quando então ele desapareceu de sua vista. Em algum momento entre estes eventos, Jesus também apareceu exclusivamente a Simão Pedro. Os 2 transeuntes relataram o ocorrido aos demais seguidores. Enquanto falavam sobre isso, Jesus apareceu aos presentes. Estavam todos ali menos Tomé.
Todos adoraram a Jesus, mas ao mesmo tempo exprimiam dúvidas. Então ele lhes fez tocá-lo e comeu com eles para provar que não era um espírito, mas feito de carne e osso. Censurou-lhes a incredulidade e começou a repassar os ensinamentos do Antigo Testamento sobre o Messias. A seguir, uma semana mais tarde, Jesus lhes apareceu novamente, desta vez com Tomé presente. Sabemos que após ressurreto, Jesus permaneceu com seus discípulos por 40 dias em aparições intermitentes como as anteriormente descritas. No entanto, inicialmente, ele não lhes ofereceu explicações adicionais acerca do que deveriam fazer. Enquanto aguardavam tais instruções, eles temporariamente retomaram as atividades de pesca no mar de Tiberíades ou Mar da Galileia. Certa ocasião, sem terem pescado nada a noite toda, Jesus apareceu e orientou-lhes para qual direção deveriam lançar as redes. Esta pesca maravilhosa fez-los lembrar do ocorrido semelhante em seu passado e reconheceram que aquele era Jesus, dirigindo-se até ele. Todos então comeram pães e peixes juntos. Estavam presentes nesta nova aparição 7 discípulos: Simão Pedro, Tomé ou Dídimo, Natanael, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros 2 cujos nomes não são citados, mas que provavelmente seriam André e Filipe. Depois de todos terem finalizado aquela refeição, Jesus se dirigiu a Simão Pedro, inquirindo-lhe: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? O sentido geral da frase seria: você me ama mais do que estes outros discípulos me amam? Clara alusão às reivindicações que Pedro havia feito anteriormente. Pedro responde: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A isto, Jesus replicou: Cuide dos meus cordeiros. João 21,16 apresenta a segunda pergunta de Jesus a Pedro, idêntica à primeira. Pedro também responde da mesma maneira. Pela terceira vez, em João 21,17, a pergunta é repetida por Jesus, recebendo de Pedro a mesma resposta. Todos os discípulos então encontraram-se na Galileia, e não apenas os 11, mas 500 deles, aos quais apareceu. Depois destes acontecimentos, Jesus se mostrou a Tiago, seu irmão terreno. Aos 11, finalmente ordenou: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Finalmente, em Jerusalém, onde orientou que os discípulos permanecessem até a descida do Espírito Santo, ele ascendeu aos céus em Betânia, que ficava a 4 quilômetros da cidade, à vista de todos, desaparecendo nas nuvens. Correlaciona abaixo uma súmula dos eventos envolvendo a ressurreição, cronologicamente ordenados. Primeiro, em algum momento entre o final de sábado daquela Páscoa e o início do domingo, um terremoto ocorreu, fazendo rolar a pedra do sepulcro. Um anjo apareceu, fazendo os guardas caírem como se estivessem mortos. Segundo, Maria Madalena e outras mulheres foram até o sepulcro ao amanhecer do domingo. Terceiro, Maria Madalena chegou ao sepulcro primeiro e, presumindo que o corpo de Jesus fora roubado, correu para avisar os discípulos. Pedro e João se dirigiram à sepultura. Quarto, enquanto isso, o mesmo anjo que aterrorizara os soldados apareceu às demais mulheres que haviam permanecido em frente ao sepulcro, dizendo-lhes que anunciassem a ressurreição de Jesus. Assustadas, elas fugiram sem contar nada a ninguém. Quinto, Pedro e João chegaram ao sepulcro, observaram-no vazio e, mesmo sem terem sido avisados de maneira sobrenatural, João viu a disposição da faixa de linho e do lenço e creu na ressurreição de Jesus, ainda sem compreender inteiramente. Sexto, Pedro e João voltaram para casa, mas Maria Madalena permaneceu à entrada do sepulcro. 2 anjos apareceram-lhe e em seguida o próprio Jesus, anunciando que havia ressuscitado. Sétimo, Maria Madalena e as demais mulheres decidiram então ir até outros discípulos para contar acerca da aparição dos anjos e de Jesus. No caminho, o Cristo ressurreto apareceu novamente a todas elas, contudo ninguém creu no testemunho das mulheres. Oitavo, neste ínterim os guardas foram até os sacerdotes, os quais os subornaram para que veiculassem a versão de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Nono, Jesus apareceu a 2 de seus seguidores no caminho entre Emaús e Jerusalém. Décimo, em algum momento enquanto os 2 discípulos voltavam de Emaús, Jesus apareceu exclusivamente a Simão Pedro.
11. Enquanto os 2 seguidores contavam aos demais discípulos acerca do que tinham presenciado no caminho de Emaús, Jesus apareceu a todos os que ali se encontravam, menos a Tomé, que não estava com eles. 12. Uma semana depois, Jesus reapareceu a todos os discípulos, desta vez com Tomé presente. Jesus comeu com eles. 13. Cristo se manifestou a 7 de seus discípulos numa pesca maravilhosa no mar da Galileia, repartindo com eles uma refeição de pães e peixes. 14. Jesus apareceu a 500 de seus seguidores. 15. Cristo se revelou a Tiago, seu irmão terreno. E 16. Jesus proferiu aos 11 a grande comissão e então ascendeu aos céus. Aplicação prática. O relato da ressurreição demonstra como Jesus fez questão de ser visto por diversas pessoas em diferentes ocasiões, a fim de provar que estava vivo. A solidez dos testemunhos era fundamental para a credibilidade do movimento cristão primitivo. E não apenas isso, mas os depoimentos destes indivíduos deveriam corroborar as profecias do Antigo Testamento. Nesse sentido, é bastante ilustrativa a seguinte frase do pastor Voddie Baucham: a Bíblia é um acervo confiável de documentos históricos escritos por testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas oculares, os quais nos relatam eventos sobrenaturais que aconteceram em cumprimento de profecias específicas. À época em que as narrativas do Evangelho foram escritas, as testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, cujos depoimentos inspiraram a redação dos eventos transcorridos por ocasião de sua ressurreição, poderiam ser confrontadas quanto ao teor do que afirmavam por outras testemunhas oculares, que ainda estavam vivas. Este critério fez permanecer somente os relatos sobre a vida e obra de Jesus Cristo compatíveis com o testemunho dos primeiros cristãos. Assim, as aparições do Jesus ressurreto, que acabamos de ler, atestam sua veracidade. João 21 representa a reafirmação de Jesus a seus discípulos para que fossem pescadores de homens, uma metáfora para uma vida de discipulado, bem como a restauração de Pedro, que seria o líder da igreja nascente. Este raciocínio completa-se com a permanência de Jesus com seus ouvintes para instruí-los acerca de como deveriam agir dali em diante. Esta maneira de ação é conhecida como Grande Comissão e envolve basicamente sermos seguidores de Jesus enquanto fazemos outros discípulos. A descida do Espírito Santo viria a completar a obra iniciada por Jesus Cristo. Começaria a igreja e cada cristão seria a habitação deste Espírito, manifestando os frutos dignos da transformação que ele promove. A unidade entre judeus e gentios, homens e mulheres, escravos e senhores, em torno de um mesmo propósito, seria inspiradora e revolucionária ao mundo romano, ganhando a simpatia do povo, mas também a atenção dos religiosos, que futuramente perseguiriam o movimento. Ainda hoje, somos chamados a esta vida no Espírito, de discipulado, que a ressurreição de Cristo inaugurou. Ricardo Barbosa de Souza, em sua obra Janelas para a Vida, Espiritualidade do Cotidiano, tece os seguintes comentários a este respeito. A espiritualidade não é a vida da alma liberta do corpo, mas a vida do homem liberto da morte. A salvação é o resgate da vida contra o poder da morte, não é o resgate da alma contra o poder do corpo. A espiritualidade cristã não pode ser simplesmente definida por comportamentos, atividades e posturas entendidas como espirituais. A vida no espírito não é a vida da alma que se tornou liberta do poder do corpo, mas a vida liberta do poder da morte que encontra na ressurreição o significado de sua existência. É quando a totalidade da vida, corpo e alma, é determinada pelo eterno e pelo céu, e não pelo circunstancial e pelo terreno. Quando a morte e o medo dela determinam a natureza da vida humana e a ressurreição não tem mais nenhum poder e verdade, cessa a vida espiritual. É aquilo que o apóstolo Paulo afirma quando diz: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. O fatalismo da morte cria a loucura e o desespero da vida. Reduzimos a existência humana a uma busca frenética de significado a partir da morte e da total desesperança que ela cria. Nada há além dela a não ser o vazio, o caos. É uma vida orientada pela morte e para a morte. A vida segundo o Espírito não é a vida da alma desencarnada do corpo, mas a vida do corpo liberto da morte. É a vida que surge do Calvário vazio, da esperança de que há um novo céu e nova terra, onde Deus mesmo faz nova todas as coisas,
e de que ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esta é a esperança que, uma vez crida e experimentada, dá-nos uma nova visão e percepção da transitoriedade da vida, e determina que a vida aqui só pode ser vivida pela certeza da vida eterna. Trazendo da mente para o coração. Rude Cruz. Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu, e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz, para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com ele no lar, uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Hino da harpa cristã. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Mateus 28, Marcos 16 e Lucas 24, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, relembre a cronologia dos eventos referentes à ressurreição de Jesus. Terça-feira, qual a importância ao movimento cristão das diversas aparições do Cristo ressurreto? Quarta-feira, como podemos definir o discipulado ou a vida no Espírito, tendo a ressurreição de Jesus como perspectiva? Quinta-feira, quais seriam as consequências desta vida no Espírito experimentada em comunidade pela Igreja primitiva? Sexta-feira, você tem bem definida em sua mente a diferença entre ressurreição, doutrina que a Bíblia defende, e reencarnação, ensinamento que a Bíblia não defende? Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 28, Marcos 16 e Lucas 24 para a sua vida?